Salve, cambada do YouTube, como é que vocês estão? O sumido aqui voltou, né? Depois de 6 meses, eu acho, não lembro. Mas enfim, eu tô bem atrasado, né? Já que Dragon Ball Daima já tá com 5 episódios. Eu pensei em fazer uma análise de cada episódio, mas né? Já tô atrasado mesmo, né? Porque um monte de coisa me impediu de gravar. Agora eu tô com um celular novo pra fazer edição. Ou seja, agora eu posso voltar a fazer vídeo. Então eu pensei, em vez de eu fazer uma review dos episódios, que tal fazer uma análise de todos os detalhes e novidades que Dragon Ball Daima já nos apresentou até então? Dito isso, esse vai ser o tema do vídeo. Então, pedirei humildemente para vocês se inscreverem e quebrar o botão de like, né? Vamos quebrar para dar uma visibilidade maior, né? E aí nós crescer aqui. Só espero que a Toei não venha me dar copyright. Por favor, Toei. Sou só um humilde canalzinho pequeno de Dragon Ball. Não venha vir pra cima de mim não, Toei. Bem, enfim, vamos começar sem mais enrolações, não é? A primeira coisa que eu quero analisar, cara, é a animação e os traços, que são simplesmente incríveis, já que quem está por trás desses traços é nada mais nada menos que Katsuyoshi Nakatsuru, acho que é assim que se fala. Um dos principais desenhistas e animadores desde o Dragon Ball Z, se eu não estou enganado. Sendo ele também o criador do design do Super Saiyajin 4. E por causa disso, muita gente tá achando que o Super Saiyajin 4 vai aparecer no Daima, mas já eu já falo disso. Uma coisa que muita gente já deve saber, né, que é um dos detalhes a ser mencionados, é que o Dragon Ball Daima se passa depois da saga Majin Buu e antes dos eventos de Dragon Ball Super, antes mesmo até do filme Batalha dos Deuses. E nos foi apresentado dois novos personagens, sendo eles Goma, que assumiu o papel de Rei Supremo do Reino dos Demônios após Dabura ter sido morto por Majin Buu, né? E Degezo, que é o irmão mais novo do Kaioshin, deixando as coisas muito mais interessantes, já que os únicos irmãos do Shin que nós sabíamos eram só aqueles 4 Kaioshins que foram mortos pelo Majin Buu. Eles aparecem assistindo todos os eventos que aconteceram durante a saga Majin Buu, provando que a saga é tão boa que até os personagens param para assistir ela. Brincadeiras à parte, durante esse react que os dois estavam fazendo, é nos revelado que o nome verdadeiro da raça dos Namekuseidins na verdade se chama Namekujin, ou seja, a raça do Piccolo também são Majins, já que vieram do reino do Makai. É como se eles tivessem voltado atrás com o que é a raça dos Namekuseidins, né? Já que antigamente, no Dragon Ball clássico, o Piccolo da Mao, por exemplo, era considerado um demônio. E depois, em Dragon Ball Z, é que nos revelado que é uma raça alienígena. Aí agora no Daiba, é dito que eles também são parte do reino do Makai, ou seja, são Majins. Enfim, agora com Dabura morto, quem governa agora o reino Makai é o Goma, que agora se tornou o rei supremo de lá. E então é nos apresentado uma nova personagem que se chama Doutora Arinzo, que, diga-se de passagem, ela tem muito respeito, né? Enfim, voltando ao assunto principal, ela é irmã do Degezo, que por conta disso também é irmã do Shin. Ela acaba colocando na cabeça do Goma de que os Guerreiros Z, né, os mesmos que destruíram Majin Buu, poderiam invadir o reino Makai, o que já fez ele querer usar as esferas do dragão para impedir isso. E é revelado que no reino Makai também há esferas do dragão, no caso 3 esferas, que são protegidas por 3 poderosos guerreiros chamados Tamagamis. E pelo jeito que eles são citados ao longo dos episódios, esses guerreiros realmente devem ser bastante poderosos, se duvidar no mesmo nível do Majin Buu. Mas só saberemos quando eles finalmente lutarem, né? Então não dá para afirmar nada ainda. E por conta desse grande obstáculo, eles decidem usar as esferas do dragão da Terra. E para isso decidem ir para o mundo exterior, levando com eles um Namekujin chamado Neva, que é o criador das esferas do dragão do reino Makai, e também foi ele que criou os Tamagamis para protegê-las. Com tudo isso, ele já tem ideia do que pedir para Shenlong, que no caso, o primeiro desejo será transformar todos os Guerreiros Z e todos aqueles que estiverem envolvidos na batalha contra Majin Buu em crianças. O segundo desejo é ter posse do Olho Terciano, que é um artefato mágico que é passado de geração em geração entre os reis supremos do reino Makai, mas que foi perdido durante o reino de Abura, que é o pai do Dabura, que, pelo que é dito,
Se alguém usar esse artefato, ganhará poderes extraordinários. E o terceiro desejo não é dito qual seria, mas aparentemente seria dar 1000 anos de vida para o Neva, que foi o que eles combinaram. Para ir para o mundo exterior, eles teriam que passar pelos porteiros, que são um tipo de peixe espacial? Não sei dizer o que é isso, mas é um peixe. Que parecem ser bem estressadinhos. Aliás, um dos conceitos de Dragon Ball Super se mantém no Daima, já que o porteiro, né, pergunta qual universo eles desejam ir. E o Deguezo responde que é o universo 7. Ou seja, o multiverso de Dragon Ball Super ainda se mantém no Dragon Ball Daima. E isso no processo acaba revelando que o Reino Makai é só um para o multiverso inteiro, né? O Reino Makai é apenas um, que acaba expandindo muito a cosmologia e o multiverso de Dragon Ball. É aniversário do Trunks, de 9 anos. E é nos revelado o porquê que Goten e Trunks em Dragon Ball Super demoraram tanto para crescer. E o motivo é dito pelo Goku, né? Que os Saiyajins só começam a ter um surto de crescimento a partir dos 15 anos. Ou seja, antes disso eles vão ficar travados numa altura. E o Goku acaba zoando o Vegeta, porque o Vegeta é baixinho, dizendo que ele se esqueceu de crescer. E é sempre bom zoar o calvo. E então chega uma parte polêmica, que é quando Kibito e Kaioshin aparecem separados, não como Kibitoshin. O que gerou uma polêmica, já que o Kibitoshin aparece na saga do Bills e também no início da saga do Golden Frieza. Eles falam que como Vegito se desfundiu ao entrar no corpo de Majin Buu, eles decidiram pedir o mesmo para o Majin Buu, para que engolisse e depois o cuspisse. E é dito pelo Kibito que o Majin Buu produzia um gás misterioso que era capaz de desfazer a fusão Potara. E por causa disso eles se desfundiram. Ao contrário do que é dito em Dragon Ball Super, que eles usaram as esferas do dragão para se desfundir. E olhando por um lado, até que faz sentido, porque no mangá, a luta entre Vegito e o Super Buu foi muito rápida. Tipo, acho que uns 5 minutos de duração a luta. Então meio que explicaria porque que ele se desfundiu quando entrou dentro do corpo do Buu. Já que tem aquele tempo limite de 1 hora que foi apresentado em Dragon Ball Super. Essa confusão fez muitos pensarem que Dragon Ball Daima agora meio que ia ser um novo remake do Super. Tipo, agora a história ia ser contada a partir dele e tal. E vamos esperar pro final da série, né? Pra ver se eles vão se fundir novamente. Sendo que a gente nem sabe se é canônico ou não. Então vamos esperar. Papo vai, papo bem, e o trio da alegria finalmente chega no templo de Kami-sama. E é-nos feita uma revelação bombástica de que aqueles que têm orelhas pontudas pertencem ao reino Makai. Quero dizer, eu imagino que não todos, né? Mas a maioria pertence ao reino Makai. Por exemplo, os Namekusins. E o Neva tem um poder tão especial que ele trouxe as 7 esferas do dragão que estavam petrificadas, já que ainda não se passou 1 ano desde que usaram na última vez, e as transformou de volta em esferas normais. Ele meio que acelerou o tempo de serem usadas novamente. Com isso, Goma chama o Shenlong e faz seu primeiro desejo, que é transformar todo mundo envolvido na batalha contra Majin Buu em criança. Só que aí Shenlong faz algo inesperado. Ele acaba perguntando pro Goma crianças em qual faixa etária. Aí o Goma diz 6 anos. Aí o Shenlong, e os que já são crianças? Transforma em bebê logo. Posso fazer 3 desejos. Qualquer um pode mandar pro pai. Transforma em criança todo mundo que luta contra o Majin Buu. Como eu sou mal. Ih, rapaz, danou-se. E então, tá esperando o quê? Então, meu nobre, é uma criança de qual faixa etária? Como é? Você não costuma ser tão específico assim. Então, meu nobre, é que tem que especificar essas coisas, tá ligado? Mas lá no GT tu não pediu pra especificar a idade quando transformou Goku em criança. Aquele lá era outro Shenlong. Então por que tu não pede pra especificar a quantidade de gente que morreu para um vilão que aparece na Terra? Casos diferentes. Seja específico e siga o roteiro, caralho. Então deixe todo mundo com 6 anos de idade. E os que já são crianças, meu nobre. Porra, até nisso. Específico, Bob. Mas meu nome nem é Bob. Ah, esquece. Então... transforme-os em bebê. Tá rindo o quê? Tem algum palhaço aqui por acaso?
Nada não. Desejo realizado. E o engraçado é que no episódio seguinte, o Goma, pronto pra fazer o segundo desejo, o Shenlong diz que não vai poder porque 3 desejos é só para clientes fiéis. E que novatos não recebem 3 desejos. Sendo que o que muitos acreditam, e eu acho que também seja isso, é que o Shenlong acabou fazendo ele fazer 3 desejos sem perceber. Que o primeiro seria fazer todo mundo em criança, o segundo, todo mundo ter 6 anos, e o terceiro, os que já são criança virarem bebês. Partindo para o segundo episódio, o Goma tá pistolaço porque o Shenlong passou a perna nele. E eu tô incrivelmente surpreso em falar isso. O Shenlong passar a perna em alguém. Como não tinha como trazer as esferas de volta, né? Ele então decide levar o Dendê com ele ao Reino Makai para fazê-lo de refém. Finalmente descobrimos o que tinha debaixo daquele chapéu do Senhor Popo. E ele tinha chifres. Isso pra mim é bem surpreendente. Aqui temos uma pequena inconsistência, se a gente parar para analisar, porque o Goma pediu pro Shenlong que todo mundo virasse criança na faixa etária de 6 anos. O problema é que o Piccolo também está na forma de criança. E sabemos que em Dragon Ball Clássico, o Piccolo, quando enfrentou o Goku, ele tinha 3 anos de idade e já tinha aquele corpo de adulto. Então, meio que isso aí acaba criando uma inconsistência, né? Porque mesmo se ele pedisse uma faixa etária de 6 anos, era pro Piccolo continuar no corpo de um adulto. O mesmo valeria pro Dendê, né? Que não deveria mudar muita coisa. Aí um amigo meu meio que fez uma teoria de que, como o tempo em Namekusei é diferente do tempo da Terra, talvez seja 6 anos no planeta Namekusei. Mas eu não sei, pra mim ainda é uma inconsistência isso. Aliás, o Mestre Kami, por algum motivo, se parece muito com Saitama, velho, com criança agora. Ao chegarem no templo de Kami-sama, o Senhor Popo revela tudo o que aconteceu. E uma curiosidade é que o Piccolo ele conhece o Neva, porém apenas por história, já que Piccolo não era nascido no Reino Makai, ele apenas sabe das histórias. Outra curiosidade é que o teletransporte do Kibito e dos Kaioshins não funciona no Reino Makai, ou seja, eles não podem se teletransportar do reino exterior para o reino do Makai. Outra curiosidade é que o Goku e o Piccolo tiveram muita dificuldade para voar devido ao tamanho do corpo deles, que eles acabaram perdendo equilíbrio e também perderam a noção espacial que tinham. É revelado também que muitos povos do Reino Makai, principalmente os Namekusins, saíram de lá em busca de liberdade ou até para conquistar planetas. E por conta disso, acabou se tornando proibido. E agora somente aqueles que têm permissão que podem viajar entre o mundo exterior e o mundo Makai. Goku recupera seu bastão mágico, que estava sendo usado de varal pelo Mestre Kami, e nos proporciona um momento nostálgico. Eu tenho certeza que todo mundo que viu o Goku girando aquele bastão sentiu uma nostalgia pelo Goku Dragon Ball Clássico. Pelo menos ele luta usando o bastão, diferente do Goku Xeno que tem aquela porra só de enfeite nas costas. E para terminar esse segundo episódio, nos é apresentado o personagem Glório, que apareceu antes no primeiro episódio atrás de um dos pilares do Castelo do Goma, mas agora se apresentou de verdade. Ele diz que veio a pedido do rei do terceiro mundo do reino Makai para convocar o Goku para derrotar o rei Goma. O Kaioshin diz que vai também porque, como Degezo, que é seu irmão mais novo, está envolvido nisso, então ele tem que resolver essa situação. Quando eles estão prestes a partir, bem, Vegeta diz que iria também, mas o Glório fala que só cabe 3 pessoas, ou seja, o Vegeta foi excluído dessa missão. Excluído não, né? Ele vai também, mas tem que esperar o conceito que a Bulma tá fazendo. Partindo para o terceiro episódio, eles vão de encontro ao Arp-sama, que são aqueles peixes porteiros entre o mundo exterior e o mundo Makai. O problema é que o Goku acaba irritando um deles, chamando de peixinho dourado, complicando ainda mais a situação. E para passar pelo Arp-sama, eles precisam citar uma senha de 4 dígitos. No que Shin revela que isso aparentemente é algo novo, eles perderem uma senha, que antigamente não havia necessidade. E para passar por ele precisa ser do reino dos demônios.
E para isso o Arp e Samari tem que analisar as orelhas de todo mundo. Mas quando chegou na vez do Goku, que o Goku tem orelhas redondas, o Kaioshin lança uma magia que faz a orelha dele ficar pontuda. É incrível como a magia de Dragon Ball funciona, é simplesmente incrível. E o Shin fica em choque, já que não tinha como ele enviar a senha para o Kibito telepaticamente por ele já ter entrado dentro do Warp. O que dá a entender que o mundo Makai é uma dimensão completamente separada das outras, ao ponto de uma conversa telepática não ser possível entre o mundo Makai e o mundo exterior. E quando eles finalmente chegam no terceiro mundo Makai, bem, para entrar pelo Warp, eles entram pela boca dele. Agora, para sair, não é nem um pouco agradável. Chegando no terceiro mundo, já nos damos de cara com um bioma um tanto quanto exótico e diferenciado, com várias ilhas, podemos dizer assim, flutuantes. E há um enorme buraco no chão, que é um túnel que liga os 3 mundos do Reino Makai, que antes era usado por todos para viajar entre os mundos, mas agora colocaram um selo impedindo que isso aconteça. Glória explica que apenas os seres do primeiro mundo e alguns membros seletos do segundo que podem viajar livremente. E ele também revela que por mais que esteja fazendo um pedido do rei do terceiro mundo, ele na verdade trabalha no primeiro mundo. Mas quando perguntado o que ele faz, ele simplesmente não diz, só enrola, ele omite a verdade. Percebe-se que ao longo dos episódios o Glória é muito paciente com as coisas, principalmente quando o Goku pede algo a ele. Qualquer outro personagem de anime no lugar dele, envolvido nesse tipo de contexto, geralmente ia negar, ia fazer o maior esperneio, só para não fazer. Enquanto o Glória, ele tá sendo muito calmo, o que me deixou bem surpreso. Enfim, o terceiro mundo é envolto por um gás que é liberado pelos vulcões do lugar, que torna o ar pesado, tanto que o Goku de início teve até dificuldade de se mover. E esse é um dos motivos para eles não poderem voar por muito tempo, já que o ar é tão pesado que eles não conseguem manter o voo por muito tempo. Isso deixa as coisas ainda mais interessantes quando a gente olha que Dragon Ball Daima quer seguir um caminho mais de aventura, no estilo Dragon Ball clássico. E no terreno desse lugar é nos apresentado o Mar das Trevas, que de acordo com Glório, se cair nele morre instantaneamente. E aí vem as teorias, se realmente é literalmente o que o Glório diz, ou se é em outro sentido, por exemplo, tem um monte de monstros lá dentro. Mas só no futuro a gente vai saber. O restante do terceiro episódio não acontece nada de muito novo, podemos dizer assim. Como estou só analisando os detalhes e novidades para o universo e história de Dragon Ball, eu deixarei mais de lado isso, mas em resumo, eles acabam lutando contra alguns bandidos e aí arrumam um hotel para ficar. Em resumo é isso. Indo para o quarto episódio, ele começa de onde terminou o terceiro, que eu esqueci de comentar mais cedo, né? Mas os bandidos que eles acabaram enfrentando antes roubaram a nave do Glório. E eu fiquei surpreso porque eu achei que assim, já que roubaram, eles vão atrás. Só que não, eles decidiram assim, roubaram, fazer o que, né? Vão mandando mesmo. Eu fiquei surpreso porque geralmente acontece o contrário disso. Mas enfim, eles vão ter que continuar o seu progresso andando e voar não é uma opção muito boa devido que gasta muita energia devido ao pesado do lugar. Até que eles são atacados por um monstro gigante e vemos o Glório mais em ação, derrotando esse monstro com extrema facilidade, deixando o Goku impressionado, tanto que ele até fala que acha que o Glório é mais forte até que o próprio Shin. Isso é um feito muito impressionante, porque guias oficiais confirmam que o Shin tinha o mesmo nível de poder do Goku Super Saiyajin Full Power que enfrentou o Cell. Ou seja, o Glório era do nível do céu perfeito no mínimo. Em determinado momento, eles são atacados por um bandido que estava escondido. E Goku consegue prever ele por meio do Ki Sense, né? Ele consegue sentir o Ki do cara. O que deixa Glório confuso, já que Glório não sabe o que é Ki, nem sentir o Ki. Acho que isso se deve ao fato deles só usarem magia, né? Já que ao longo dos episódios eles só se referem à magia como o único poder deles. E por algum motivo Goku, toda vez que ele é criança, ele fica com uma fome indescritível.
No anime do clássico, o Goku só comia, no GT também, quando ele voltou a ser criança, e agora no Daima. Eu não consigo entender isso, mas tudo bem, né? É, cada refeição estranha que se encontra nesse lugar, hein? É mostrado também vários tipos de insetos mortos, os insetos medicinais. Um deles tendo o mesmo efeito da semente dos deuses, de recuperar a energia de quem o consome. Mas o que mais chamou a atenção de todo mundo foi o inseto adesivo, que diz que se duas pessoas comerem um inseto cada, essas pessoas vão se fundir. E vocês sabem, né? Se envolve fusão, a fandom de Dragon Ball fica doida. E aí teríamos um novo tipo de fusão, né, na história. Se eu fosse pra chutar quem irá se fundir, eu diria que ou vai ser Goku e Vegeta, resultando em uma nova fusão dos dois, ou um hipotético fusão entre Goku e Glório. Nunca se sabe, né? Eu imagino que são essas duas únicas opções a acontecer. Talvez um Goku e Shin, mas acho muito improvável, sinceramente. E então eles decidem embarcar em uma semente dos céus, que em resumo é uma semente gigante que voa. Estavam se preparando para voar nela, eu queria muito que eles ficassem de pé na semente, sabe? Para fazer uma referência ao tal Pai Pai voando na pilastra. Quem é das antigas sabe. Após pousarem, eles conversam um pouco, falam um pouco das esferas do dragão, do reino Makai. De acordo com o Glório, são as esferas do dragão originais. Bem, considerando que se passa antes de Dragon Ball Super, então faz sentido eles não terem noção das super esferas, que são de fato as verdadeiras esferas originais. Enfim, eles falam sobre os Tamagamis, que são fortes guerreiros que protegem as esferas, e do jeito que o Daima cita esses guerreiros, me faz acreditar ainda mais que eles estão no nível do Majin Buu. Pode parecer exagero, mas eles é o tempo todo colocando eles como incríveis e poderosos guerreiros, então não me surpreenderia eles estarem no nível do Majin Buu. Qual versão do Majin Buu? Aí eu já não sei, mas é o nível Majin Buu. E então eles finalmente chegam em uma cidade, e lá eles encontram basicamente a força-tarefa do Reino dos Demônios, comandada pelo próprio Goma, que foram lá cobrar 3 moedas de ouro para os cidadãos daquela cidade, sendo que é um preço bem maior do que quando o Daburá estava no comando, e se caso não pagarem sequer uma única moeda, perderão 3 anos de vida. Uma cobrança bastante cruel, diga-se de passagem. E então é nos apresentado uma nova personagem, que é a Pansy, que é basicamente a Pan do Dragon Ball Daima. É sério, até em aparência é muito parecida, velho. Ela tenta ir pra cima dos policiais, só que não adianta de nada e ela corre. E o Goku vai lá e enfrenta eles no lugar dela, salvando a deles. E assim o episódio acaba com ela finalmente revelando o seu nome para Goku e os outros. Indo pro 5º episódio, tempo vai, tempo passa, a conversa acontece. E a Pansy fala que todo Majin é capaz de usar pelo menos um feitiço mágico. E para demonstrar isso, ela tenta erguer uma pedra minúscula do chão por alguns segundos. E olha que ela ficou cansada. Sendo que é basicamente telecinese, né? Isso aí. Quer dizer, ela diz que a especialidade dela é mexer com máquinas. Então provavelmente o efeito desse poder é melhor com máquinas. Mas o que ela fez foi basicamente telecinese. O Goku também consegue fazer telecinese. Então, né? Não é bem magia isso. A não ser que tenha algum efeito diferente, que ele não foi mostrado direito, né? É só com o tempo pra gente saber. Eles comentam sobre a raça do Kaioshin, que na verdade se chama Glindes, que também vieram do reino Makai, e que a maioria deles foram para o mundo exterior. Mais pra frente é explicado como é o nascimento dos Glindes, mas algo que eu quero muito saber é por que eles foram para o mundo exterior. Mas já eu falo sobre isso. Pansy explica que devido a essa questão de drenarem a vida dos cidadãos caso não paguem dinheiro, a expectativa de vida no mundo Makai é de apenas 1000 anos, pelo menos no terceiro mundo. O que já é bastante coisa, né? Até o Goku pergunta quantos anos a Pansy tem e ela responde que tem 82. O que já deixa ele em choque, tipo, como uma criança é mais velha do que eu. A cena corta por um breve momento para Goma, que estava em seu castelo com Dendê, que estava sendo cuidado por uma babá. E ele explica que estava cuidando de Dendê para que ele no futuro pudesse criar novas esferas do dragão, já que como ele não pode usar as que já existem no reino Makai por conta dos Tamagamis,
ele pretende criar novas usando o Dendê. Voltando para nossos protagonistas, eles finalmente chegam no castelo do rei do terceiro mundo, Kadan. E temos a revelação de que Pansy na verdade é a princesa daquele reino, deixando todo mundo surpreso. Adentrando no castelo, nos deparamos com vários cômodos até chegar na sala do trono onde o rei Kadan estava. O rei Kadan explica que pediu para Glório trazer alguém forte do mundo exterior, e Glório disse que iria trazer aquele que derrotou Majin Buu, que no caso é Goku. Kadan diz que quer tirar o Goma do poder para que possa se tornar o novo rei supremo do mundo Makai, e assim trazer a paz para aquele reino. Mas não sei, né? Vamos descobrir mais pra frente se ele tá realmente falando a verdade. Ele fala que se tudo der certo, ele vai dar a mão da Pansy em casamento para Goku. Mas como Goku é um homem fiel, ele é o homem, ele já mete logo que já é casado e que já tem filhos. Que surpreende todo mundo, né? Já que ele tem um corpo pequeno de uma criança, mas eles já explicam logo que foram transformados em crianças pelo Goma. Por ainda não ter certeza sobre a força do Goku, o rei Kadan pede para que ele faça uma demonstração enfrentando alguns soldados do castelo dele. E Goku aceita numa boa, né? Já que Goku que recusa uma luta não é o Goku, né? E por mais que seja só o Goku espancando pra caramba os soldados, ainda assim foi muito divertido de ver e a coreografia foi muito boa. Além do Super Saiyajin aparecer pela primeira vez no Dragon Ball Daima aí. Depois da tal demonstração, o rei Kadan prepara um avião para que eles possam ir, e o Shin pede que, se possível, o rei Kadan ir para o mundo exterior e passar a senha para o restante dos amigos de Goku e os outros, que no caso seriam Vegeta, o Piccolo, o Kibito e a Bulma, já que eles não têm a senha. Ele então chama um personagem chamado Ibis, que tem uma cara engraçada, para ir no mundo exterior e passar a senha para eles. E o episódio termina com a Pansy também indo junto com eles, já que ela quer ver o Goma sendo derrotado com seus próprios olhos. O problema é que quando eles estão prestes a decolar, o avião já começa a ter problemas devido à quantidade de bagagens que a Pansy colocou dentro. E por causa disso eles acabam fazendo um pouso forçado. Indo para o sexto episódio, depois do pouso forçado, a Pansy vai consertar o avião. Só que ela pergunta para o Shin o que ele é, já que o Goku chama ele de Supremo Senhor Kaiô. E o Goku explica que no mundo exterior existem Kaiôs, que são praticamente deuses, e que o maior de todos é o Supremo Senhor Kaiô, no caso o Shin. E o que me leva à dúvida, porque se o Shin e também os outros Kaioshin são tão importantes assim, por que eles só pertencem ao segundo reino dos demônios? Tipo, a importância deles é menor do que os seres do primeiro mundo. Espero que mais pra frente seja explicado isso. Após um momento com dois dos guardas do Goma, o Shin pergunta se não tem como o Goku amarrar o cabelo para que ninguém possa reconhecê-lo, já que agora ele é um fugitivo. E o Goku diz que não tem como, já que o cabelo dele é preso, é fixo numa posição só, não tem como mudar o formato dele. Só que aí que tá, se o Goku ficar transformado em Super Saiyajin o tempo todo, aí ele não seria reconhecido. Aí você deve pensar assim, mas não tem como ele ficar transformado em Super Saiyajin o tempo todo, vai gastar energia. E eu te falo que não, o Super Saiyajin 1 do Goku, o 1, tá? Ele 1, primeiro nível. Ele agora se tornou uma forma natural. Quem lembra do Super Saiyajin Full Power da Saga Cell, que ele ficou 10 dias usando ele. Então, você pode usar o Super Saiyajin à vontade sem problema nenhum. O problema é só no controle da força, mas fora isso, você não gasta energia com o Super Saiyajin. Então não haveria problema ele ficar transformado. Mas não foi isso que aconteceu. A Pansy pergunta pro Shin da viagem mais sobre os filhos, e o Shin explica que eles nasceram de 5 árvores que há no segundo mundo. O que não é muito diferente das antigas informações das origens do Kaioshin, que nasceram dos frutos de uma árvore. A única diferença aqui é que ainda agora sabe de onde essa árvore vem, que é do segundo reino Makai. Agora é saber como que os Grindes, quando foram pro mundo exterior, se tornaram Kaioshin. Essa é a dúvida que eu tenho até então. Como é que eles se tornaram Kaioshin, né? Como é que isso vai se conectar com o Dragon Ball Super? Essa é uma curiosidade que eu tenho. A Pansy pergunta por que então Degezo, que é o irmão mais novo do Shin, continuou no reino Makai. E Shin explica que era porque Degezo era muito ambicioso e nunca se deu bem com os outros Grinds. A Pansy cita que existe uma Grind, que é uma mulher, e o Shin diz que é a sua irmã mais velha, no caso a Dra. Arinha. E ele fala que os Grinds não têm gênero, então eles não são basicamente nem homem e nem mulher. Que tristeza.
Depois de muito papo, eles pousam em uma caverna onde decidem passar a noite. E enquanto todo mundo está dormindo, nós vemos Glória conversando com a doutora Arinze e dizendo que daqui a alguns dias finalmente vão conseguir chegar. Ou seja, seria Glória um traidor? Vamos descobrir nos próximos episódios. Já de manhã, no dia seguinte, eles são acordados pelo passo de um minotauro que pretende comer eles. Só que Glória já toma a frente e diz que vai enfrentá-lo. Só que Goku diz que não, Glória, ele é demais pra você, não sei o quê. Aí o Glória não gostou disso e fala que o Goku tá sendo muito arrogante e acha que ele é tão mais forte assim do que ele. Só que aí é que tá. O Glória sabe muito bem que Goku foi o homem que derrotou Majin Buu. E ele mesmo assim acha que não tinha uma diferença tão grande assim de poder entre os dois. Isso tá ficando estranho, não? O que nos faz acreditar que Glória é até mais forte do que aparenta e do que foi demonstrado. Será que ele tá no nível de um Gohan Super Saiyajin 2? Eis a dúvida. Eles então decidem fazer um X1 para resolver isso. O Goku começa pegando leve com o Glória, só que o Shin diz para o Goku ir mais sério, já que ele quer ver até onde os poderes do Glória vão. E então o Goku faz, ele se transforma em Super Saiyajin e enfrenta o Glória. E rapidamente o vence. Mas o interessante dessa luta é o jeito que o Glória usa a sua magia. Ele, por exemplo, ele foi capaz de criar um chicote mágico para desarmar o Goku. O Minotauro obviamente ficou com medo do Goku e o Glória após verem a luta entre os dois e saiu vazado para dentro da caverna. E depois a cena corta para o mundo, para a Terra, onde Vegeta, Piccolo e Kibito aguardavam pelo conserto da nave. A nave finalmente fica pronta e eles começam a decolar. Só que por algum motivo ela acaba dando problema e eles acabam caindo de volta ao chão. E assim termina o episódio sem mais nem menos. Agora aqui no finalzinho do vídeo, bem, esses foram todos os detalhes, novidades, tudo de novo que Dragon Ball Daima apresentou para nós. Está sendo uma história muito boa de se assistir. Apesar do teor mais cômico, mais infantil, mas assim, Dragon Ball sempre foi assim, né? Principalmente o clássico, então por mim tudo bem. Ainda há outras coisas que eu quero comentar sobre, por exemplo, se Dragon Ball Daima é canônico, né? Que ainda tem uma discussão forte sobre isso. Sobre a teoria de que o Super Saiyajin 4 irá aparecer no Daima, também vou comentar sobre em próximos vídeos. Mas tudo que tive para falar sobre hoje é tudo isso aí que vocês viram. Bem, dito isso, deixe seu like se você chegou até aqui, se inscreva e nos vemos até o próximo vídeo. Falou!